Eu sou Cris Baroni, professora de musicalização há mais de 30 anos. Convidei o Lucas e hoje Dias, que é pianista, professor de musicalização, pai da Isabela, que vai fazer 4 anos mês que vem, e agora pai da Manuela também, que tem 4 meses. Seja muito bem-vindo e muito obrigada, viu? Se eu esqueci de alguma coisa, por favor me corrija e complete aí as informações. É isso aí. Trabalhando como pianista, educador musical, também um pouquinho na parte de produção assim, de música para eventos, hotéis, né, que é onde tem atuado bastante também. Mas é isso. Um excelente pianista. Oh. Então vamos lá. Eu farei 3 perguntas sobre a musicalização para que a gente possa conversar e talvez esclarecer a sua dúvida e também trazer o nosso ponto de vista, né, da musicalização, o meu como profissional, o seu como profissional, como pai, e poder levar as pessoas para esse universo, né, para o nosso universo. Então a primeira pergunta é: como você ficou sabendo da Escola Harmonia ou me conhecendo? Como foi essa... É longo, hein? É longo. Para lembrar das práticas pedagógicas, assim, voltadas para aula de música, principalmente para a primeira infância, né? Esse período na fase de bebê, né, de 1, 2 anos, e a gente ali na faculdade bem cru, assim, né, muita teoria, pouca prática. A gente precisava de gente que tinha experiência, que já fazia um trabalho aí, né, e na época acho que a musicalização ela também era uma coisa que nem assim, hoje talvez até por conta da informação está chegando muito mais, né, com quantidade maior, mais abrangente. Mas naquela época tinham poucas pessoas de referência e você era uma dessas poucas pessoas. E aí ela chamou, convidou, foi uma oficina assim, que a gente fez, muito legal. Né? E alguns colegas depois passaram a vir fazer estágio aqui, né? Sim, verdade. Mas eu lembro que foi ali que eu conheci o meu primeiro contato assim, com a Escola Harmonia. Depois, né, eu lembro que passei também a convite seu a acompanhar as apresentações tocando, né? E aí depois só fomos estreitando, né? Eu lembro que quando eu fui começar a atuar também, porque quando eu terminei a faculdade eu não atuei inicialmente nessa área da musicalização. Verdade. Aí quando eu fui começar a atuar também, apesar de ter todo feito a faculdade, ainda não tinha aquela segurança com a criançada de 1, 2 anos. Eu ficava, nossa, né, eu já tinha mais experiência com os mais velhos. Aí eu vim aqui recorrer a você, me ajudou muito, né, passou várias atividades, deu várias ideias. Aí dali eu comecei a pegar segurança, né, e entender. E aí eu consegui caminhar com as próprias pernas, mas... E aí, assim, te dá não só a segurança, mas criar o seu método, Isso, né? Então, assim, eu trouxe o meu olhar, passei algumas possibilidades ali daquilo que eu trabalho, mas aí você acaba criando o seu método também, né? Então, aí a gente vai desenvolvendo as habilidades e vendo a necessidade dos seus alunos, isso, né? do meio que eu atuo, né? Porque eu também atuo mais dentro da escola, né? Sim. Que é um contexto diferente também um pouquinho, né? Porque tem algumas questões próprias da escola em si, né? Sim. Então a gente tem que adaptar realmente a essa realidade. E quando, lá na faculdade que você falou, que foi o nosso primeiro encontro, mais ou menos que ano que era, você lembra? Eu entrei na faculdade em 2008, eu acho que essa disciplina a gente estava cursando em 2009, 2010, essa disciplina, que eu terminei em 2011, né? Concluí na metade de 2011, foram 3 anos e meio essa faculdade. Então acho que foi 2010 ou 2009, um desses 2 anos aí. Então temos aí quase 20 anos. Então. Beleza. Quase 20 anos. Muito obrigada. Bom, qual foi o ponto determinante para você e a Carol, né, escolherem a Escola Harmonia para trazer então a Isabela para estudar aqui? Eu assim, eu já tinha, né, bastante conhecimento do seu trabalho e antes mesmo de ter a Isabela, né, assim, eu pensava, quando tiver filho vou colocar na musicalização e vai ser com a Cris. Porque a gente tinha, né, eu acompanhando o seu trabalho, a gente via a qualidade, essa forma, né, lúdica, né, tem muito, eu vejo muito lúdico na sua aula, você consegue trazer isso que eu acho essencial nessa fase deles, né, a música que a gente está falando de sons, que são coisas assim abstratas, né, e trazer isso com uma vivência que para eles se torna muito natural, né, muito assim, orgânico mesmo, né, bem natural. Então eu via isso nas aulas e aí eu achava assim, eu vejo o seu processo, né, que começa desse modo bem lúdico com os bebês, né, e vai até que aí depois com acho que uns 6 anos talvez entre a falta doce, um pouco da leitura, mas já teve uma base lúdica ali, né, que foi semeada e não torna aquilo uma coisa assim
cansativa para a criança, né? Porque música, se a gente fosse fazer, olha, né, como era talvez, né, lá atrás, na minha época, aquela coisa do bolo, né? Não, tem que bater o tempo, né? E você tem que ter uma vivência disso, você tem que trazer a música para dentro de você, para depois você, né? E a criança você tem que cativar, né? Isso, e tem mais esse ponto, você tem que envolver a criança, ela tem que, porque ela é muito espontânea. Isso, então, espontânea. se você não cativa, você não consegue levar o conceito que você preparou para a aula, né? E a Isabela mesmo, né? Quando ela tinha lá seus 2, 3 anos, ela era uma criança assim, bem desconfiada, né? Ela nunca pegava confiança de primeiro. Sim. Né? Então aí eu vejo que você fez, né, esse processo e de respeitar o tempo da criança, né? Aí, então, eu acho que foram esses pontos assim que eu e eu falo assim, lógico, eu como músico a gente quer, né, que a gente tem essa tendência de querer que os filhos, né, quero que eles toquem o instrumento. Tem mais um ponto, eu tentava fazer até em casa a musicalização com a Isabela, né, um pouquinho, e aí, só que lá em casa eu sou pai, né? Sim. E aí ela não, é diferente, ela não quer assim que ela ficava, não, pai, eu quero brincar, né? Falava, né, do jeitinho dela lá com seus 2 aninhos e tal. E aí foi mais ainda, eu falei, não, vou lá pra Cris, né? Não é porque, não quero delegar uma coisa, não, é porque aí eu vejo que aqui ela vai tomando esse gosto pela música, né? E se ela não quiser, né, aprender o instrumento, mas pelo menos serviu muito para o desenvolvimento dela como um ser humano, né? Ela desenvolveu muito melhor a fala, aqui fazendo aula, desenvolveu muita coordenação motora, concentração, né, todos esses fundamentos que a música, né, segurança, né, essa coisa também de interagir com os coleguinhas, né, de socialização, né, então acho que só somou e ajudou, né, então eu como músico tenho a tendência de ver muito a parte musical, né, que eu vejo muito, mas a gente vê muito a questão humana que vem antes, né, antes de pensar que a gente vai ser músico, tem que pensar que a gente tem que desenvolver como ser humano, né? Exatamente. Eu falo também que a música, musicalização, esse universo que a gente leva para a criança é cultura, né? É cultura, exatamente. Então a gente, não sendo músico, né, que eles não continuem a estudar, né, depois da musicalização, mas eles vão ter uma cultura para levar para a vida. A terceira pergunta é, como músico profissional, qual a sua visão da musicalização infantil, né, que você gostaria que os outros pais soubessem? Né, isso que a gente estava conversando, né? Mas assim, pra mim eu vejo muito essa questão da cultura, né? Então da gente ter, porque eu falo assim, quando a gente assiste um jogo, por exemplo, um esporte, que você conhece as regras, você vibra de forma diferente. Também, você torce muito mais afinco, mais empolgado, né? Senão você fica boiando, né? Que nem tênis, eu não entendo nada de tênis. Eu também, é um esporte que assim, ó, o que então, aconteceu? Eu vou no fluxo, né? Gritaram, eu tô comemorando. Exato. E é bem por aí, né? Então, quando você tem um esporte que tem as regras que você conhece, é diferente você assistir e você tá ali do que quando você não conhece. E a música é a mesma questão, assim, eu vejo por esse lado, dá pra gente fazer essa analogia, né? Que quando você tem um conhecimento, mesmo que você não seja músico, né? A criança ela vai ser muito mais atenta, né? Ela vai percepção da música em si, da realidade, né? Então a gente vai ter assim, essa cultura nessa questão auditiva, na apreciação, nas escolhas, né? Então. Ainda mais acho que assim, eu vejo que no mundo de hoje, né, assim, nesse contexto que a gente vive hoje, né, com internet, tela, essas coisas, eu acho que a música então ela tem um papel assim de maior importância, ela assume, né, de equilibrar, exatamente, né? Ponto importante esse que você falou, porque eu vejo assim, bebês que os pais fazem aula juntos, eu falo assim, é 1 hora da semana que você tá ali por inteiro, né, se dedicando, né, e curtindo esse momento. Isso, um momento de conexão com a criança, né? Que não precisa ser conexão com a tela, é conexão humana, exato, né? Então, a gente tem essa, eu acho que traz esse momento e quando você traz a criança, mesmo quando você não entra mais na sala, que é a partir dos 3 anos, é um momento de você vir, né, ter esse compromisso, vamos dizer assim, mas é um compromisso assim que você vem cantando, né, então é um momento da semana que a gente equilibra com as outras atividades
que faz parte da nossa era, vamos dizer assim. Isso mesmo. Ali, né, nesse momento de ter o pai, a mãe com o filho, né, de conexão, a Isabela, eu não conseguia vir nas aulas porque era um dia que eu tinha trabalhos, né, mas aí a Carol vinha, mas era muito legal, porque aí depois eu aprendi, né, as músicas, e aí ela cantava em casa, a gente também brincava com as músicas, então isso também fazia a gente criar, fortalecer os vínculos, né, e o desenvolvimento humano que a gente comentou, né, que você falou, né, a gente já até entrou um pouco na primeira questão ali, já nisso. Né, eu colocaria primeiro até, como eu falo, como músico eu já vou querer ver a parte musical, né, o desenvolvimento musical em si. Mas eu acho que primeiro o desenvolvimento humano, que desenvolve essa concentração, a coordenação motora, né, a cultura em si, né, a apreciação, enfim, né, e aí também, com certeza lá no cognitivo dela, ela está desenvolvendo muitas habilidades que, né, para o posterior, né, conforme ela for crescendo, vão fazer muita diferença, né. Então acho que eu colocaria esse, né, primeiro ponto, que eu acho muito importante, que eu acho essencial, né, a música, né, a musicalização nessa fase para eles. E depois, né, também já está semeando questões musicais, né, eu falo que como, por exemplo, eu toco muito no hotel, né, e às vezes eu estou tocando piano, tem uma situação que acontece muito assim, né, pais que vêm conversar comigo, às vezes porque quando eu estou tocando tem criança pequena perto. Sim. Aí os pais me perguntam, se ele gosta e tal, e eu pensei em colocar ele na aula de piano, não sei o quê. E aí ele tem 4, 5 anos, aí eu olho e falo assim, o que você acha de fazer primeiro a musicalização? Porque mesmo quando ele for pro piano, ele vai ter que ter algumas questões um pouco mais técnicas, né? Desenvolvimento de coordenação motora, desenvolvimento de independência de dedos, e ele tem que ter semeado dentro dele algumas questões musicais, que a musicalização trabalha. Então eu sempre falo, talvez do 0 até uns 7, 8, né, fazer uma boa musicalização, né, porque ele vai estar desenvolvendo muitos fundamentos, que inclusive na Suíça, né, tem um DVD do método Dalcroze, no Conservatório Dalcroze de Genebra. É muito legal que você vê que as crianças, antes delas irem para um instrumento, elas passam esse período fazendo atividades de musicalização, né? Então é muito importante. E a musicalização, né, ao ver, talvez os pais ainda achem que é só uma brincadeira, né? Não, gente. Então, talvez por essa razão eles venham com essa fala, né? O que você acha dele tocar um piano, né? E aí, porque o piano parece mais concreto, assim, né? Sim. É um instrumento, você tá vendo um instrumento ali e a criança ali, né? Isso. E talvez essa seja a questão da musicalização, né? Que as pessoas não tenham esse conhecimento ainda. Vai lá, pode ir lá. Mas o que a criança aprende na musicalização, ela vai se desenvolver muito mais e melhor no instrumento depois. Exatamente. Né? Deslancha com muito mais rapidez e facilidade. E eu falo que na musicalização, a gente está dentro da faixa etária do aprendizado da criança. E como você disse, né? A parte técnica, a criança ainda não tem. Ela não está pronta. Né? E ela não tem a parte também emocional amadurecida para que Para fazer aquele pouquinho de sacrifício que exige, né? né? É o treino, né? É o treino, que é um pouco cansativo, né? É uma outra fase, outra né? Tem que estar numa outra fase, né? De amadurecimento. Você tem que estar bem ali para você... a criança tem que estar madura para ela entender que ela tem que repetir 5 vezes. Mas que ele tem que estar mais maduro, já mais desenvolvido. É um segundo, o que a gente chama, né? É o segundo setênio, né? Depois dos 7 anos. Exatamente. Né? Que entra a questão da responsabilidade, o amadurecimento para ele entender esse tipo de atividade que tem que ser repetitiva. Né? Então... Do 0 aos 3, quanto mais coisas você puder expor assim, a criança que vão ajudar no desenvolvimento dela, né? Isso é bom, assim, né? Vai armazenando muita coisa. E a música, né? É um elemento que eu falo que até é possível, né? Porque você fala assim, muitas atividades, elas acabam sendo indicadas após os 3 anos, né? Então, principalmente atividade esportiva ou física, né? Então, a música é uma atividade que é possível desde o nascimento. Exato, né? A nossa pediatra mesmo, que teve até os filhos aqui, inclusive um já está tocando guitarra muito bem. Eu lembro que a gente, quando começou, né, a consultar com ela, quando a Isabela nasceu, né, depois de algum tempo,
Aí ela mesma falou, nessa fase a única atividade que eu recomendo é a musicalização. É isso? Viu? Então tá vamos bom. finalizar. Será que não atrapalhou os... Não, vai ser ótimo aparecer ela nesse lado que a gente é real. Então, vindo do mundo real, né? Então, mais uma vez quero te agradecer por estar aqui, por se disponibilizar em vir. Eu sei como é a vida de família com um bebê ainda, né? Então, muito obrigada por estar aqui, por trazer o seu conhecimento e o seu ponto de vista, né? Para que a gente possa, assim, chegar a outras famílias, né? E trazer essa discussão e trazer as informações. Sim. Eu acho que sempre, olha, faz 31 anos que eu trabalho com musicalização. Infantil. E toda vez que alguém me pergunta qual é a sua profissão, e eu digo assim, eu sou professora de musicalização, eu dou aula de música para bebês. E aí as pessoas fazem uma cara de espanto, né? Exatamente. Ainda tem muito espanto em saber o que acontece numa aula de musicalização infantil. Então esse bate-papo, essa nossa conversa, é justamente para ajudar essa informação a chegar a mais pessoas, né? Então o tanto que a gente vê de benefício nisso, a gente quer que chegue a outras pessoas, né? Muito mais pais, e essa informação é tão importante que ela tem que estar... Exato. Né? Todos tivessem, né, assim, esse conhecimento do potencial que a música traz, né? A Isabela mesmo, assim, uma coisa, assim, que eu não quero puxar a sardinha pro meu lado, mas, por exemplo, quando ela entrou na escola, uma das professoras falou, nossa, ela, pra idade dela, a fala dela tá bem desenvolvida, né? Assim, lógico, falava, né, pelo que a idade da capacidade permitia, mas ela falava assim coisas, já formando algumas frasezinhas, e eu tinha muito isso de cantar com ela, pegava o ukulele e ficava cantando, né, e depois ela já estava vindo aqui. Mas todos soubessem e tivessem acesso, né, à questão, né, dessa potência, né, que a música tem para o desenvolvimento das crianças, nossa, eu acho que tudo seria muito melhor, assim, né. Olha, dá para ser um próximo bate-papo, porque eu também fiz com meu filho, né? Lógico, né? Desde a gestação e tudo, né? Desde que ele nasceu, ele veio para musicalização. E aí eu posso dizer o seguinte: bom dia, tudo bem? Meu filho veio para Então, e o meu filho também fez, né? Desde que nasceu, desde a gestação, né? E ele também teve a fala muito desenvolvida, sabe, para a idade, sempre da fase que ele estava, a fala dele já estava muito mais além do que surpreendia, né, a comunicação que ele tinha. Mas é isso então, obrigada pelo nosso bate-papo, né, e espero que essa informação chegue a muitos pais, que a gente acredita de verdade, né? Se a gente faz com os nossos filhos é porque a gente de verdade acredita, a gente acredita. Isso é tão importante, né? Isso mesmo. Então, obrigada a você que ficou com a